Peço desculpas pelo conteúdo tão detalhado da minha história de vida, mas considero necessário expressar meu estado e experiências atuais. Na madrugada do dia 31 de agosto, percebi que minha namorada, com quem convivi durante 7 anos, estava envolvida em pelo menos um caso amoroso. Ao desmontar o telefone dela, me deparei com muitas mensagens cuidadosamente copiadas do aplicativo Kik para a seção de notas do iPhone. Conversamos por 2 semanas e conduzi uma investigação independente. Nesse período, ela confessou ter um relacionamento inadequado. Essas atividades incluíam não apenas o compartilhamento de fotos de topless, mas também um relacionamento físico de longo prazo com 8 pessoas diferentes, 2 das quais eram minhas amigas. É chocante que uma delas fosse minha ex-mulher e a outra fosse seu próprio tio. Além dessas 8 pessoas, ela também se envolveu em assuntos emocionais por meio de mensagens de texto com diversas outras pessoas, incluindo outro amigo meu, o marido de sua prima e vários outros. Embora ela negue categoricamente o seu envolvimento físico nestas ligações emocionais, isto permanece obscuro. Mas considerando a vasta gama de pessoas envolvidas neste processo, será que esta diferença realmente importa? O caso mais longo, que durou 3 anos, aconteceu com meu colega de banda e amigo próximo. Nós dois éramos membros de uma banda que tocava regularmente 2 vezes por mês, onde muitas vezes ela podia ser vista dançando energicamente. Além disso, passávamos muito tempo na companhia do nosso colega de banda, bebendo juntos regularmente nos finais de semana. Num dos casos desagradáveis, descobri que ela mantinha relações íntimas com ele na minha cozinha enquanto eu recebia convidados em outro cômodo da casa. Na verdade, esta situação assemelha-se a um desastre catastrófico de comboio. É claro que esta é uma situação extremamente difícil. Minha namorada sofre de vários transtornos mentais, incluindo transtorno bipolar, ansiedade, depressão, TOC, transtorno de personalidade limítrofe e outros. Embora eu não queira usar essas doenças como desculpa, é importante notar que elas podem ter desempenhado um papel na tomada de decisões e no comportamento dela. É importante reconhecer que muitas pessoas que enfrentam problemas semelhantes não participam em tais ações prejudiciais. Mas acredito que a presença de uma doença como o transtorno de personalidade limítrofe teve um impacto significativo em suas escolhas e ações. A decisão dela de escolher um parceiro que ela sabia que me machucaria fala de falta de respeito pela justiça. Além disso, ela sabia do enorme efeito negativo que a traição no meu casamento anterior teve sobre mim. Jurei para mim mesmo que nunca repetiria tal comportamento e provaria que é possível amar e confiar novamente. Apesar disso, eu a amava e confiava sinceramente nela, acreditando que passaríamos a vida inteira juntos, envelhecendo um ao lado do outro. Um dos aspectos notáveis da minha esposa infiel é a sua impressionante beleza física, que chamou a atenção de todos ao seu redor. Ela tinha um charme que muitas vezes levava homens aleatórios a tentar cortejá-la. Durante nossas caminhadas, houve casos em que algumas pessoas se aproximaram dela persistentemente e seu comportamento tornou-se desconfortavelmente assustador. Isso lhe causou grande ansiedade e ela teve medo de sair de casa. Testemunhei essas situações e observei como elas afetaram negativamente seu estado mental. Num esforço para apoiá-la, assumi como missão ser uma presença estável em sua vida. Além disso, seus amigos de longa data tendiam a confessar seu amor por ela ou a enviar inesperadamente fotos espontâneas, que ela compartilhava comigo com perplexidade e frustração. Foi desagradável observar essas situações e ver como causaram sofrimento a nós dois. Quando ela me mostrou essas mensagens e fotos não solicitadas, isso fortaleceu minha confiança nela. Seu carinho excessivo por mim confirmou minha crença de que eu era a única fonte de seu amor. Quanto a mim, quase não notei suas infidelidades. Embora fosse perceptível que ela era diferente em alguns aspectos, nunca tive qualquer suspeita de sua traição até o último estágio de nosso relacionamento. Houve acontecimentos que me causaram dúvidas, principalmente em relação às suas ações, e às explicações que ela deu que me pareciam contraditórias. Foi nessa época que a conheci no que mais tarde ficou conhecido como Dia D. A situação ficou ainda mais complicada pelo fato de morarmos juntos. Embora ela ainda morasse em um apartamento no porão, a 7 casas de mim, estava claro que estávamos, de fato, morando juntos na minha casa.
Nas 2 semanas seguintes, fiquei completamente perplexo e mal conseguia viver normalmente. Nesse período, minha filha de 14 anos, de um casamento anterior, até se comprometeu várias vezes a preparar o jantar para mim, pois eu estava emocional e fisicamente exausta. Demorou cerca de 2 a 3 semanas após o dia D para eu sair gradualmente da névoa momentânea e recuperar a clareza. Tomei a firme decisão de abandonar finalmente a possibilidade de uma maior reconciliação. Suas tentativas de confessar e dizer a verdade não foram suficientes para que eu acreditasse ou confiasse nela. Não só eu inicialmente não sabia toda a verdade, mas também a escala de sua infidelidade e a irracionalidade de escolher um parceiro tornaram qualquer chance de reconciliação completamente impossível. Além disso, eu tinha certeza de que suas infidelidades provavelmente seriam retomadas no futuro, se equiparariam. Do meu ponto de vista, ela apresenta tendências sociopatas, manipulando não só a mim, mas também a todos com quem se comunica. Os motivos de suas ações são diferentes. Ela busca ganho financeiro, aprovação emocional, emoções e autoestima, busca preencher vazios infinitos em sua vida. Além disso, ela utiliza a manipulação como forma de vingança, alimentada por qualquer ofensa ou insulto imaginário. Eu sinto que ela está me explorando completamente. Além disso, não posso deixar de simpatizar com alguns de seus parceiros porque ela, assim como eu, fez promessas grandiosas a eles e depois as recusou quando não era mais tão conveniente. Na verdade, ela explorou a mim e a seus outros parceiros, livrando-se deles assim que deixaram de ser necessários. É bastante claro que ela agiu sem se importar com o dano emocional que estava criando. Existe a possibilidade de ela ter criado deliberadamente esse caos, especialmente considerando o que sei sobre seu transtorno bipolar. Tenho certeza que ela não tinha moral. Qualquer arrependimento ou tristeza que ela possa ter expressado depois de ter sido pega provavelmente foi apenas uma reação emocional à perda do apoio que lhe dei. A questão de saber se ela realmente me amou, tanto no passado como no presente, permanece um mistério. Mas esta questão não requer mais uma resposta para mim. Apesar disso, sou constantemente atormentado por esta questão. Quanto ao meu estado atual, é difícil colocá-lo em palavras. Estou dominado pela tristeza, como se uma perda profunda tivesse ocorrido. Parece que uma parte de mim desapareceu, deixando para trás um enorme vazio e falta de motivação em todas as áreas da vida. Nas últimas 2 semanas, as lágrimas correram sem parar, o que é muito diferente do período incomum em que parecia quase impossível chorar. Atualmente, admito que estou em estado de profunda depressão. Estou completamente arrasado e sinto que estou voltando a um estado de incapacidade. Há algumas semanas, progredi ao priorizar minha saúde física, melhorar minha alimentação, sono de qualidade e idas diárias à academia. Consegui perder 25 quilos no primeiro mês, mas infelizmente ganhei 5 quilos novamente desde então. Atualmente estou no caminho da perda de peso novamente. Mas ainda estou longe de recuperar minha antiga felicidade e alegria. Pensar sobre ela não me dá descanso. Quero saber como ela está, se está sentindo a mesma tristeza que eu. Muitas vezes me pergunto se ela sente remorso por seus atos, embora no fundo entenda que é inútil refletir sobre tais questões. Mas apesar dessa constatação, não consigo parar esses pensamentos. É claro que eu realmente preciso de ajuda. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Eu realmente preciso de ajuda. Infelizmente, não tenho uma companhia amigável que possa me fornecer apoio emocional. A maioria dos meus amigos, principalmente homens, dificilmente conseguem me dar esse apoio. Demora semanas até que algum deles pergunte como estou. Embora digam que me apoiam, sua atenção rapidamente se volta para outros temas. Por exemplo, o crescimento da taxa de câmbio do Bitcoin. No entanto, sinto-me confortado pela presença de um amigo da família que realmente se preocupa comigo. Infelizmente, meu amigo da família, embora atencioso, não sabe dar apoio emocional. Eles tendem a abordar a situação de um ponto de vista lógico, incentivando-me a seguir em frente e esquecê-la. Mas estou num inferno metafórico e não sei como escapar das suas garras. Estou implorando por ajuda. Infelizmente, a terapia não pode estar disponível para mim no momento.
Para não desviar a atenção do problema principal, resolvi fazer um post separado, listando as pessoas com quem ela teve casos, bem como uma breve descrição do que sei. Começando pelo número 1, este é Andrew, a quem ela prestou serviços de limpeza em sua casa. Outra pessoa desta lista é aquela com quem ela teve um breve relacionamento no passado. Ela disse que ele a molestava com frequência, mas disse que rejeitou suas ofertas e preferiu limpar a sujeira dele quando ele não estava em casa. Porém, em sua confissão após o dia D, ela admitiu que durante o primeiro ano de nosso relacionamento teve vários encontros íntimos com ele. Curiosamente, foi pouco antes do dia D que ouvi pela primeira vez a conversa deles ao telefone. Esta revelação só piorou a situação. Outra pessoa desta lista é aquela com quem ela teve um breve relacionamento no passado. A conversa telefônica entre eles foi profundamente sedutora. Embora negue ter tido relacionamento íntimo com ele, exceto nos casos ocorridos no primeiro ano de nosso relacionamento, aproximadamente de 2014 a 2015, seu comportamento durante a conversa levantou suspeitas. O segundo número é Brandon, um homem casado com quem ela namorou por pouco tempo, pouco antes do início do nosso relacionamento em 2014. Inicialmente, ela alegou que terminou o relacionamento com ele quando começamos a namorar, ressaltando que naquele momento ela não sabia do estado civil dele. Como resultado, sua esposa descobriu sua infidelidade, o que o levou ao divórcio. É importante ressaltar que tudo isso aconteceu na fase inicial do nosso relacionamento, quando a conheci. Durante 7 anos, ele persistentemente fez sinais de atenção para ela em vários intervalos. Após o dia D, ela admitiu que se sentiu atraída emocionalmente por ele, e até discutiu a possibilidade de um reencontro em 2020. Apesar disso, ela disse que eles nunca tiveram intimidade física. Tentando reunir mais informações, encontrei-me pessoalmente com ele após o dia D, e ele compartilhou de bom grado os detalhes de seu relacionamento com meu parceiro infiel. Todo ano ela vem até mim, desesperada por ajuda financeira. Depois ela procura consolo na minha cama, enchendo-me de promessas generosas e declarações de amor por 1 ou 2 semanas, apenas para desaparecer repentinamente da minha vida por mais um ano. Às vezes caminhávamos juntos, surgiam desentendimentos entre nós e então ela aparecia na minha porta de manhã cedo. Em busca de abrigo, ela ia para a cama comigo e no dia seguinte acordava perguntando como chegou lá. Há cerca de 1 ano, ela me escreveu uma carta de amor sincera, na qual confessava seu desejo de estar comigo. Mas deixei claro para ela que ela precisava provar sua sinceridade antes que eu pudesse me comprometer totalmente com um relacionamento. É muito desagradável perceber que ela tinha ligações com muitas pessoas, inclusive com minha ex-mulher. Quanto mais me aprofundo nesses detalhes, mais chateado fico. O número 3 da lista é Jason, pai de sua filha de 16 anos. Apesar de viverem do outro lado do país, e não terem contato físico há mais de uma década, ela admitiu que trocam mensagens diariamente após o dia. Esta afirmação não pode deixar de ser alarmante, especialmente considerando o atual estado civil de Jason, que tem 2 ou 3 filhos. Sempre que ela pedia ajuda financeira, ele se dirigia a ela rudemente, exigindo em troca fotos, que ela fornecia de boa vontade. Passamos para o quarto número. Esta é Janete, minha ex-mulher. Nosso casamento acabou por causa de sua infidelidade e luta contra o alcoolismo. Apesar do passado, ao longo de vários anos, gradualmente começamos a restabelecer relações amistosas. A convivência de Janete com o marido Vaivar se deu pelo fato de desempenharmos funções comuns, coordenarmos a entrega e retirada dos filhos e comparecermos aos aniversários de nossos filhos. Pela primeira vez, seus caminhos se cruzaram em 2016, durante a celebração do Halloween. Janete veio ajudar na comemoração. À noite, ele e sua esposa rebelde começaram a beber juntos na varanda da minha casa. No final, adormeci enquanto colocava minha filha na cama, sem saber que as duas continuavam a comemoração no apartamento da esposa revoltada, localizado a algumas casas da mesma rua. Por volta das 2 da manhã, acordei e enviei uma mensagem de texto para minha esposa perguntando quando Janete havia ido embora. Em resposta, ela disse que Janete a havia deixado recentemente e que ela estava fortemente embriagada. Então minha esposa perguntou se poderia vir conversar comigo, com o que concordei. Ela me contou sobre o incidente com Janete,
quando Janete tentou tocar seu cabelo e beijá-la, mas rapidamente deixou claro que não estava interessada. Querendo obter informações mais detalhadas, perguntei sobre as especificidades da situação. Então a companheira de Edward recuou e disse que talvez ela tivesse entendido mal a situação e, na verdade, nada havia acontecido. Isso me fez duvidar, mas decidi dar uma olhada na esposa de Vaivar. Mas minhas suspeitas foram confirmadas quando tive a oportunidade de me encontrar com Brandon. Ele esclareceu minhas preocupações. Em particular, ele me contou sobre um encontro ocorrido há alguns anos com Sônia, uma personal trainer que Vaivar conheceu na academia. Eles decidiram passar a noite na boate, mas antes visitaram o apartamento de Sônia. O parceiro de Vaivar me enviou uma foto deles fazendo um piquenique aconchegante no chão à luz de velas, o que criou uma atmosfera que lembra um encontro. Quando ela chegou em casa, ela me contou que eles se beijaram no clube. Naturalmente, confrontei-a com o facto, expressando a minha opinião de que se tratava de traição. Essa reação a pegou de surpresa e ela imediatamente se desculpou por sua ação. Curiosamente, logo após esse incidente, Sônia mudou-se para outra região do país. Nós nos voltamos para não. 6. Devin, que acabou sendo minha banda e um amigo próximo. Atualmente ele é casado e tem 2 filhos. No telefone dela, encontrei exatamente as mensagens de texto dele, das quais se conclui que o caso durou desde o início de 2019. No decorrer da novela, ele alugou um hotel no centro da cidade para passar o dia, onde tiveram intimidade. Ou ele a buscava em seu micro-ônibus e o encontro acontecia nas suas costas. Às vezes, ele até esperava que eu e a parceira de Vaivar voltássemos para casa depois dos nossos shows, com a intenção de que eu adormecesse para que ela pudesse encontrá-lo novamente. Nós o convidávamos regularmente para beber e, durante essas reuniões, eu nem suspeitava que algo estava acontecendo entre ele e a esposa de Vaivar. A comunicação deles parecia inofensiva para mim. Agora vamos passar para o número 7, Gary, que acabou por ser seu tio. Nos primeiros estágios do nosso relacionamento, ela me disse que antes de me conhecer, ela teve um relacionamento amoroso com um de seus primos. Além disso, em novembro de 2019, uma noite ela teve um colapso mental, que ocorreu repetidamente ao longo do nosso relacionamento. Durante esse episódio ela me confessou que também teve relacionamentos íntimos no passado. Na juventude, ela passou um tempo com seus 2 tios, Derek e Gary. Tive a oportunidade de conhecer esses tios e amá-los de verdade, mas depois dos acontecimentos recentes, minha atitude em relação a eles mudou drasticamente. Só de pensar neles fico fisicamente doente e tento interromper todos os contatos desnecessários com ele. Depois do dia D, ela me confessou que durante nosso relacionamento passou a noite na cama com Gary, estabelecendo alguma intimidade com ele. Se a comunicação deles continuou, ainda não está claro. É importante notar que a idade avançada de Gary e sua condição física, quando ele se apoia em uma bengala em decorrência de um acidente de carro, só aumentam meu desgosto ao pensar na ligação dela com ele. Passando para o número 8, temos Mike. Durante a pandemia, nossas famílias formaram uma bolha com outra família que morava na rua ao lado. Incluía marido, esposa e seus 2 filhos. Muitas vezes organizávamos noites de jogos conjuntas, nas quais participavam 4 adultos e 4 crianças. A maioria dessas reuniões acontecia na minha casa e às vezes tocávamos na casa do Mike. Mas em março de 2001 ela expressou sua insatisfação com o comportamento de Mike. De acordo com o parceiro de Vaivar, Mike fez comentários desagradáveis para ela, disse que eu não era adequado para ela e deu a entender que eles tinham características comuns de loucura. Além disso, ele acreditava que deveriam ficar juntos e admitiu que queria ter um relacionamento íntimo com ela, já que assistiram a um dos meus shows há alguns anos. A trama girou quando ele disse que devido à aproximação da morte de seu pai, ele teve a oportunidade de herdar uma quantia significativa de dinheiro, desde que se divorciasse de sua atual esposa antes da morte de seu pai. Quando ela me contou sobre isso, ela insistiu que não havia participado de nenhuma dessas discussões e afirmou que tudo foi uma surpresa para ela. Ela me garantiu que interrompeu rapidamente todas essas tentativas. Mas ele continuou a conseguir o que queria e ela ficou cada vez mais desconfortável. Além disso, ela me pediu diretamente para não trocar correspondência com ele sobre isso.
Ao mesmo tempo, ela insistiu que eu não deveria informar a sua esposa sobre a situação atual, uma vez que qualquer altercação poderia afetar seriamente o seu estado mental. Para confirmar suas palavras, ela me enviou uma mensagem dele, na qual ele expressava claramente seu desejo de que eles ficassem juntos. Esta revelação forçou-me a tomar medidas imediatas, a parar os nossos jogos conjuntos e a ter uma conversa franca com ele. Ao mesmo tempo, decidi não contar nada à esposa dele. Depois do dia D, a companheira de Edward me confessou que o encontrou no centro da cidade para tomar café, almoçar, fazer compras e assim por diante. Ele a levou para um hotel no centro da cidade, onde o pagamento era feito por hora. Ela explicou que, ao perceber a natureza da instituição, tentou recusar, dizendo que queria voltar para casa. Ela disse que se sentiu estranha e não queria continuar, até expressando repetidamente sua recusa no lobby. Mas quando ele a forçou a subir para o quarto, ela admitiu que parou de expressar suas objeções, porque achou que isso era inevitável. Posteriormente, ela contou à irmã e a um psicoterapeuta sobre o incidente, que qualificou o incidente como uma compulsão à proximidade. Hesito em chamá-lo assim. Nos dias seguintes ao dia D, não tive conhecimento das excursões ao centro da cidade, nem do incidente no quarto do hotel. Naquela época contei à esposa do Mike o que, na minha opinião, aconteceu com base nas informações que eu tinha, que ele molestou minha namorada. Mas eu não sabia sobre o envolvimento dela e se havia realmente alguma coisa entre eles. A esposa de Mike o informou da situação. Pelo que entendi, Mike e Vaivar conseguiram construir uma versão de que ou nada aconteceu e estou exagerando, ou que o relacionamento deles, a atitude um em relação ao outro foi significativamente minimizada e eles não eram tão significativos quanto realmente eram. Percebi que minha ex-mulher me evitou deliberadamente, passando pela minha casa, aparentemente tentando se distanciar. Durante nossa conversa ela deixou claro que não queria saber se havia mais alguma coisa. Respeitei a decisão dela e não contei a ela sobre a confissão de Vaivar em relação ao incidente no quarto do hotel. Neste caso específico, nunca recebi confirmação de participação física. Passando para o número 9, Randy, que era meu amigo da banda anterior em que participei. Vaivar se comunicou com ele apenas algumas vezes quando seus caminhos cruzaram comigo. Inicialmente, ele gostou das postagens dela nas redes sociais e deixou comentários positivos. Gradualmente, isso se transformou em conversas em chats de mensagens instantâneas e, eventualmente, em mensagens de texto. Eu não sabia que essa comunicação estava acontecendo. Foi durante uma conversa casual que ela mencionou casualmente que havia trocado mensagens com ele naquele dia. Naturalmente fiquei surpreso e pedi que ela mostrasse as mensagens. Ela concordou, mas naquele momento fomos interrompidos por uma conversa urgente e não tivemos tempo de visualizar as mensagens. Infelizmente, mesmo quando ela finalmente os mostrou para mim, foi como percorrer incessantemente uma enorme quantidade de conversas de texto. Voltando ao início, em janeiro de 2020, trocavam cerca de 10 mensagens por dia. Eles até compartilharam selfies sorridentes um com o outro. Alarmado com isso, expressei-lhe minha insatisfação, dizendo que isso estava fora dos limites e que ele claramente tinha um interesse romântico por ela, o que cria pré-requisitos para uma possível proposta. Mas ela ignorou minhas afirmações, alegando que ele não era assim. Aconselhei-a a se distanciar e eventualmente parar de se comunicar completamente. Tentando me acalmar, ela me deu o código de acesso do seu telefone para que eu pudesse verificar as conversas a qualquer momento. Durante nossa visita à dacha de um amigo, ela tomou a decisão imprudente de enviar-lhe fotos suas de biquíni. Intrigado com as consequências dessa ação, avisei-a de que ele aceitaria isso como um convite. Algumas horas depois ela veio até mim e confessou que minha previsão havia se concretizado. Em resposta, ele enviou uma mensagem dizendo: "Quero urgentemente intimidade com você." Percebendo a gravidade da situação, pedi que ela parasse completamente de se comunicar com ele. Ela disse que sim e prometeu me contar sobre suas ações subsequentes. Mas quando ela me mostrou essas mensagens, ficou claro que as afirmações dele não correspondiam exatamente à sua explicação anterior, o que gerou algumas dúvidas sobre a veracidade de suas palavras. Ela alegou que nunca respondeu à mensagem dele.
Apesar de ela não ter admitido que o conheceu ou iniciou um relacionamento físico, seria bastante ingênuo ignorar completamente tal possibilidade. Agora vamos passar para o número 10, James, um amigo que ela conheceu antes de nos conhecermos. Ele enviou a ela uma selfie mostrando seu abdômen bem definido e até anexou uma imagem provocante dele mesmo de cueca boxer verde, acompanhada de uma mensagem divertida: Feliz Dia de São Patrício. Ela me mostrou esta mensagem assim que a recebeu. Na verdade, incidentes semelhantes envolvendo antigos amigos dela ocorreram repetidamente nos primeiros estágios do nosso relacionamento. Ela veio até mim e disse: Oh meu Deus, isso não! Parece que o mesmo padrão está se repetindo. Ela gritou, parecendo genuinamente chateada. Uma reação tão consistente me fez acreditar nela e acreditar que esses avanços indesejados eram indesejados e desaprovadores da parte dela. Agora vamos passar para o número 11, Kevin. Ele era amigo de um dos tios dela. Um dia tive a oportunidade de conhecê-lo quando estávamos nós três passando uma noite na casa do tio dela. Outra vez ele veio à nossa cidade e eles caminharam juntos. Eu não tinha ideia de que no meio de tudo isso iria me deparar com mensagens de texto falando sobre um caso de 3 anos entre ela e o vocalista da minha banda. Além das mensagens de texto descobertas, também me deparei com uma carta de amor de Kevin, na qual ele insinuava um acontecimento mágico que aconteceu entre eles, expressava seu amor por ela e muito mais. Em resposta, ela começou a negar sua ligação com ele, insistindo que ele tinha uma fixação por ela, e enviou uma carta sem perguntar. Mas considerando que durante nosso relacionamento ela voltou para a cidade onde moram seus tios e Kevin, é provável que eles tenham passado pelo menos uma noite juntos. Depois de saber da troca de mensagens entre ela e Randy, ela mencionou casualmente: sim, a propósito, também me correspondo regularmente com Gavin, mas não há nada entre nós. Curioso, estudei a correspondência deles, que, embora não tão extensa quanto com Randy, e não contendo selfies, ainda representava um romance emocionante. Pareceu-me estranho que ela estivesse se comunicando com Miller, que, no fim das contas, é o pai de sua amiga e casado com seu primo. A esposa de Vaivar me disse anteriormente que Miller fala constantemente sobre solidão e falta de afeto em seu casamento, descrevendo-o como uma situação morta no quarto. Era perceptível que Miller contava com o apoio emocional de sua esposa infiel, buscando consolo na comunicação deles. Embora afirmasse que evitava ficar sozinha com ele, ela admitiu que se correspondia frequentemente. Após o dia D e nossa subsequente separação, ela tentou encontrar abrigo passando a noite com seu primo, onde Miller também morava. No dia seguinte, Miller a levou para casa e a acompanhou até a porta. Segundo ela, ele tentou beijá-la, mas ela imediatamente o empurrou. Mais tarde, discutindo a possibilidade de reconciliação, estudamos juntos o telefone dela. Foi durante essa conversa que chegou uma mensagem de WhatsApp de Miller. Olá, só queria entrar em contato com você e espero que seu dia esteja indo bem. Eu também queria ter certeza de que estava tudo bem entre nós. Agora vamos passar para o número 14, Derek, que acabou por ser o segundo tio. Ele tem mais ou menos a minha idade e muitas vezes ficávamos com ele fora da cidade, às vezes com bastante frequência. No entanto, houve momentos em que ela veio até ele sem mim. Durante a comunicação entre eles, sempre houve algum tipo de atmosfera comovente. Ela frequentemente enfatizou a proximidade deles, explicando que eles têm muitos problemas de saúde mental comuns. Quando íamos a uma festa, geralmente passávamos a noite na casa dele. Várias vezes quando acordei de manhã, a vi conversando com Derek, deitado em sua cama. Naturalmente, expressei a minha preocupação com esta situação. Mas ela me garantiu que seu relacionamento com esse tio era puramente platônico e me pediu para não me preocupar. Mais tarde, num período difícil em que teve um transtorno mental, ela admitiu que tinha um relacionamento real com 2 tios e um primo, e esse tio era um deles. Essa revelação me causou um sentimento de repulsa e quase levou ao rompimento de nosso relacionamento. Desde então, limitei a minha comunicação com este tio apenas em caso de extrema necessidade. Ao longo de todo o tempo de nossa comunicação, houve casos em que outros homens demonstraram interesse por ela, o que agravou ainda mais minhas dúvidas. É possível que ela tenha tido outros casos, mas é difícil dizer com certeza.
Devido à situação atual, fui imediatamente fazer um exame para minha tranquilidade. Mas por questões de segurança, além de discutir outro assunto de saúde, marquei um exame para a próxima semana. Eu tinha medo que ela pudesse me infectar com doenças psiquiátricas. Eles não me ligaram depois dos testes, o que significava que eu estava saudável. Quero esclarecer que apesar da enorme dor mental que estou sentindo, não tenho intenção de buscar a reconciliação. Minha consciência ainda está funcionando bem o suficiente para compreender que voltar a essa situação não é uma opção. Não falo com ela há 1 semana e meia. Infelizmente ela ainda mora na rua ao lado e às vezes a vejo passando ou dirigindo o carro, o que me deixa muito triste. Seria mais fácil se ela decidisse ir embora. Além disso, me distanciei dos amigos que estiveram envolvidos com ela durante nosso relacionamento. Para quem tiver interesse, não temos filhos juntos. Cada um de nós tem nossas próprias filhas e não temos obrigações financeiras comuns. Então, pelo menos nesse aspecto, não temos nenhuma questão jurídica que precise ser resolvida. Quanto à minha criatividade, estou trabalhando em uma música dedicada a esta experiência, embora possa ser difícil para mim me concentrar em alguma tarefa específica. 2 meses se passaram e percebi que fazia muito tempo que não a conhecia. Fiquei me perguntando onde ela havia desaparecido. É claro que esperava que ela tivesse se mudado, mas descobri que ela está sendo tratada na clínica. Depois da nossa separação, ela continuou a ter encontros íntimos promíscuos e contraiu sífilis, e agora está sob supervisão de médicos, e decidi me mudar para outro país onde mora minha tia. Agora tenho 51 anos e minha esposa tem 45 anos. Estamos casados e felizes há 1/4 de século. Nossa modesta casa está localizada no coração do Centro-Oeste, onde ambos levamos uma vida plena de agricultores conscienciosos. Nossa pequena família consistia de 2 filhos. Nossa filha, que completou 18 anos recentemente, acaba de entrar na faculdade. Mas há 5 anos, uma tragédia aconteceu. Perdemos nosso filho amado. Hoje ele teria completado 20 anos se o destino não tivesse intervindo. Seus avós dedicavam-se principalmente à criação de animais e ao cultivo de grãos, milho e trigo. Quando meus pais se separaram, minha esposa percebeu que era mais agradável para ela morar com os avós do que com os próprios pais. Ao completar 18 anos, decidiu ir morar com os avós, oferecendo-lhes ajuda na lavoura. Uma característica distintiva de minha esposa é que ela não sucumbe à percepção pública de uma mulher. Ela não é apenas esteticamente atraente com seus longos cabelos loiros, mas também fica de olho em sua forma física. Ela não tem medo de se sujar fazendo trabalho duro. Quando conheci minha esposa eu não tinha muito conhecimento sobre agricultura. Embora os meus pais também fossem agricultores, eles praticavam uma agricultura de pequena escala, em comparação com os avós da minha mulher, que eram considerados grandes agricultores. Nossa jornada juntos começou quando minha esposa tinha 19 anos e rapidamente percebemos como trabalhamos bem em equipe. O casamento parecia inevitável, mas ao longo da vida enfrentamos novos desafios. Na época em que nosso filho nasceu, a saúde de seu avô começou a piorar e sua avó começou a ter problemas de memória associados à demência. Nessa situação, tive que assumir mais responsabilidades. Devido ao fato do pai da minha esposa não querer se dedicar à agricultura, assumi o papel de chefe da família e assumi todas as responsabilidades relacionadas. Naquela época, nosso filho e nossa filha tinham 15 anos e nossa família 13 anos. Infelizmente, os avós da minha esposa faleceram e a fazenda foi herdada por ela. Quando nos acostumamos com a nova etapa da vida, parecia que tudo estava indo bem. Além disso, o nosso filho, tal como a minha mulher e eu, demonstramos um talento natural para a agricultura. Nosso filho tinha um grande potencial e muitas vezes tomava a iniciativa de realizar as tarefas domésticas sem precisar de nenhuma instrução. Mas nossa vida foi destruída por um trágico incidente. Um dia fatídico, quando ele dirigia seu caminhão pela rodovia I-95, um enorme caminhão de 18 rodas perdeu o controle e colidiu com seu carro. Por um trágico acidente, ele não sobreviveu e morreu. A profundidade da dor e da tristeza que sentimos como resultado desta perda é indescritível. Ela teve um impacto profundo em cada um de nós.
A morte do nosso filho teve um impacto mais forte na minha esposa, que sentia muita dor e tristeza devido à sua ausência. Após seu funeral, mudanças drásticas ocorreram nela, e ela se transformou em uma pessoa completamente diferente, quase irreconhecível. Essa transformação teve um impacto profundo em vários aspectos da vida. Aos poucos ela deixou de ser ativa e de participar da vida da fazenda, passando dias inteiros na cama. Após a morte de nosso filho, minha esposa começou a lutar contra um transtorno de ansiedade que levou a um apego excessivo, tanto físico quanto emocional. Este apego tornou-se excessivo, superando tudo que já experimentamos antes. Enfrentei resistência constante quando tentava sair para trabalhar pela manhã ou atender às necessidades de nossa filha. Essa mudança em seu comportamento tornou-se excessivamente negativa e diferia nitidamente de seu comportamento anterior. Parecia que ela havia se transformado no completo oposto da pessoa que era antes. Após a morte do meu filho, minha esposa mudou muito em relação ao que era antes. À noite, criar espaço pessoal na cama tornou-se uma tarefa extremamente difícil. Durante toda a noite, ela sentiu uma forte vontade de abraçar, mas seu aperto era tão forte que muitas vezes ficava difícil respirar. Havia uma sensação de que eu estava preso em um torno, semelhante ao vício de um lutador de artes marciais mistas. Mesmo quando pensei que ela estava dormindo, ela continuou me abraçando com força. Além disso, ela parecia precisar constantemente de beijos, exigindo-os a cada 1 ou 2 horas. Essas mudanças foram especialmente perceptíveis em nossa vida íntima. Anteriormente, mantínhamos um nível moderado de atividade, estando juntos cerca de 2, 3 vezes por semana. Mas após a morte do filho, essa frequência aumentou dramaticamente e passou a ser quase 2 ou mais vezes ao dia. Havia a sensação de que uma necessidade tão forte de intimidade se tornou uma forma de lidarmos com o luto. Mesmo quando eu não queria participar de tais eventos, eles continuaram enquanto ainda estávamos de luto pela perda de nosso filho. Ficou claro para mim que esse desejo crescente de intimidade era causado por uma profunda necessidade de conexão emocional e de uma forma de encontrar consolo em meio à nossa dor. Sua afeição crescente, diferente de tudo que eu já havia observado antes, era aparentemente sua forma de lamentar e buscar consolo. Houve momentos em que não senti muita vontade de entrar em relacionamentos íntimos e expressei minha indecisão, mas aparentemente ela estava tão entusiasmada com isso que não quis incomodá-la recusando. Nesses momentos havia a sensação de que nossa comunicação girava exclusivamente em torno dos interesses dela, e não tive oportunidade de expressar minhas preferências e desejos. Essa dinâmica gerou um sentimento de desequilíbrio em nosso relacionamento, quando as necessidades e desejos dela prevaleceram sobre os meus. Parece que a ênfase em nossos momentos íntimos muda para atender exclusivamente às necessidades dela. Está se tornando cada vez mais óbvio que esses momentos visam mais a satisfação de suas necessidades e desejos, do que a expressão mútua de amor e conexão. A este respeito, questiono-me se estas ações não se transformaram em algo que devo fazer para que ela encontre a felicidade, e se não são um mecanismo de superação de dificuldades, e não uma genuína experiência conjunta condicionada pelo amor. Além disso, mesmo o menor inconveniente ou desacordo causa sua irritação, muitas vezes transformando-se em brigas. Parece que quase tudo pode evoluir para um conflito agudo, o que agrava ainda mais o nosso relacionamento. Quando ela sai de um estado de depressão, geralmente demonstra explosões de raiva e descontentamento, principalmente em relação à situação na fazenda. Às vezes, essa raiva é dirigida aos nossos colaboradores, criando um ambiente tenso e hostil. Nesse período, trabalhava na fazenda um adolescente de 14 anos, que muitas vezes vinha em nosso auxílio. Infelizmente, seus pais abusavam do álcool e sofriam de problemas de dependência de substâncias ilegais. Considerando sua difícil situação e presença frequente na fazenda, sugeri à minha esposa que o adotasse. Mas ela se opôs veementemente a esta ideia, expressando seu desacordo. Apesar dos meus receios iniciais, o rapaz continuou a vir à quinta e ajudar-nos, e com o tempo a minha mulher começou a gostar dele. Ela mencionou que ele a lembrava de nosso filho falecido, o que a princípio me causou certa preocupação, embora na época eu não tenha pensado muito nisso. Depois de cerca de 4 anos,
Quando a condição de minha esposa começou a melhorar, notei mudanças significativas. Em muitos aspectos, elas estavam relacionadas ao relacionamento dela com um garoto de 18 anos. Havia um vínculo estreito entre eles. Mas isso não me incomodou particularmente, porque eu o conhecia como um jovem responsável e trabalhador. Nesta situação, a minha esposa tomou naturalmente a iniciativa de desenvolver a sua comunicação. Minha esposa se ofereceu para formalizar a adoção oficial do menino, apesar de ele já ter passado muito tempo conosco. O objetivo desta adoção foi consolidar o seu lugar na nossa família. Após a conclusão do processo de adoção, a atmosfera geral da casa mudou visivelmente. O humor de minha esposa melhorou significativamente e ficou claro que um vínculo incrivelmente estreito havia sido estabelecido entre ela e nosso filho adotivo. Frequentemente, eles tinham longas conversas até altas horas da noite. Depois de ir para a cama, percebi que minha esposa muitas vezes vinha até mim muito mais tarde do que o normal. O motivo de ir para a cama cedo era principalmente minha rotina diária, que começava antes do nascer do sol. Como agricultor responsável, comecei a manhã cuidando do gado no estábulo. A sua saúde e bem-estar dependem de quão bem lhes são fornecidos alimentos e água potável. Além disso, examinei cuidadosamente cada animal em busca de sinais de doença ou lesão, monitorando cuidadosamente seu bem-estar geral. Além de cuidar do gado, minhas funções se estendem ao milharal. Durante a época de semeadura, participo ativamente no preparo do solo e na semeadura do milho, muitas vezes trabalhando em conjunto com meu filho adotivo. Quando o milho começa a crescer, minha atenção se volta para observar o seu desenvolvimento. Para isso, é necessário fornecer-lhes água e nutrientes suficientes. Às vezes, há necessidade de regar para fornecer às plantas o nível de umidade necessário. Para garantir a nutrição adequada do milho, introduzo diligentemente fertilizantes no solo. Além disso, acompanho de perto o aparecimento de pragas e doenças que possam representar uma ameaça à saúde das plantas de milho. Dependendo da temporada, minhas funções mudam. Durante a colheita, meu filho adotivo e eu, além de trabalhadores contratados, que muitas vezes são meus amigos próximos, controlamos o processo de colheita do milho. Para a colheita eficaz de espigas maduras, utilizamos colheitadeiras de máquinas especializadas. Além de supervisionar a colheita, minhas responsabilidades incluem garantir o armazenamento e transporte adequados do milho. Isto pode ser usá-lo como alimento para nossos animais ou vendê-lo. No início, não me incomodei o vínculo estreito entre minha esposa e nosso filho adotivo, pois nossa filha também conviveu com eles. Apesar de partilharmos a dor pela perda do meu filho, a memória dele esteve constantemente presente na minha vida cotidiana. Mas comecei a notar mudanças curiosas no comportamento da minha esposa. Parecia que ela se recuperou da dor mais rápido do que eu esperava. Certa vez, minha esposa tornou-se extremamente apegada ao nosso filho adotivo. Muitas vezes eles se abraçavam enquanto assistiam TV enrolados em um cobertor. Com o tempo, isso se tornou uma ocorrência comum, o que a princípio não me pareceu estranho. Mas quando o vínculo entre eles começou a se fortalecer, notei mudanças significativas em nossa vida íntima. A frequência das nossas reuniões foi reduzida para uma vez a cada 2 semanas, e surpreendentemente, no início isso não me incomodou muito. Explico isso pelo fato de ele ter envelhecido e não ser mais tão propenso a fazer amor com frequência. Dado o cansaço das longas jornadas de trabalho, muitas vezes não tinha forças para essas aulas. Meu filho adotivo e eu dedicamos uma parte significativa do nosso dia de trabalho ao cuidado do gado e ao cultivo dos milharais. Mas devo admitir que também há tarefas administrativas nas quais minha esposa e minha filha estão envolvidas. Essas responsabilidades geralmente incluem contabilidade de custos, documentação de gado e milho e documentação relacionada à regulamentação ou venda. Apesar da divisão do trabalho, um dia tive suspeitas sobre o comportamento da minha esposa em relação ao nosso filho adotivo. Não encontrando meu filho adotivo, comecei a procurá-lo em um galpão separado onde ficava nosso escritório. Era neste escritório que minha esposa passava a maior parte do tempo. A intuição me levou a me aproximar da porta do escritório, suspeitando que meu filho adotivo pudesse estar ali. Do lado de fora da porta, notei seus sapatos sujos, o que indicava claramente sua presença lá dentro.
Eu sabia que o mecanismo de trava da porta do escritório estava com defeito e era impossível trancá-la por dentro. Com curiosidade e preocupação, abri a porta do escritório. Não consegui afastar a sensação de ter me deparado com um momento inesperado no relacionamento entre minha esposa e nosso filho adotivo. Uma breve troca de olhares sugeriu algo mais. Mas naquele momento tratei isso como um mero palpite. 3 anos se passaram, nossa filha completou 18 anos e começou a frequentar a faculdade. Isso significou que apenas eu, nosso filho adotivo e minha esposa ficamos em casa. A época da colheita trouxe consigo as suas exigências e responsabilidades. Durante os períodos de trabalho intenso na fazenda, muitas vezes éramos ajudados por trabalhadores adicionais. Depois de um dia longo e difícil, geralmente relaxávamos em um bar local e tomávamos uma bebida juntos. Mas como meu filho adotivo ainda não consumia o álcool, geralmente voltava para casa mais cedo. Quando a jornada de trabalho chegou ao fim, pedi aos demais trabalhadores que trabalhassem sem mim, pois tinha que realizar algumas tarefas restantes. Em particular, eu queria finalmente verificar o gado para ter certeza de que eles haviam se acomodado para passar a noite. Depois de me certificar de que todo o equipamento estava guardado para armazenamento noturno, cedendo a um impulso repentino, entrei no escritório e informei minha esposa sobre minha partida iminente. Essa ação era diferente da rotina estabelecida de sair de casa após um longo dia de limpeza e era incomum para mim. Quando segurei a maçaneta e abri a porta, fui dominado por uma onda de ansiedade que se instalou no fundo do meu estômago. Foi uma sensação incomum que me deixou ansioso. Quando a porta se abriu, senti que algo estava errado. O que apareceu diante dos meus olhos causou uma violenta onda de emoções, paralisando-me por um momento. O próprio tempo pareceu desacelerar, permitindo-me ver cada detalhe da cena que se desenrolava diante de mim. Ali, no meio de tudo isso, minha esposa, em quem sempre confiei implicitamente, estava de joelhos e envolvida em atividades íntimas com nosso filho adotivo. Meu coração começou a bater forte no peito. Choque e descrença se espalharam pelas minhas veias. Uma onda de emoções me dominou e fiquei confuso. Minha mente estava tentando compreender o espetáculo que se desenrolava diante dos meus olhos. Raiva, ressentimento e um sentimento de traição tomaram conta de mim, transformando-se em uma mistura incompreensível que ameaçava levar ao entorpecimento dos sentimentos. A intensidade dessas emoções tornou-se incontrolável, as mãos cerraram-se em punhos e a respiração tornou-se mais profunda e pesada. Parecia que uma onda de energia pulsava em mim, alimentando o turbilhão de emoções que dominavam meu ser. Uma sensação de tontura imediatamente me tomou, por um momento me afastando da realidade que se desenrolava diante de meus olhos. Por um momento, senti-me suspenso, como se estivesse observando o que estava acontecendo do lado de fora. A sala parecia se confundir e concentrei minha atenção na imagem aterrorizante que se desenrolava bem na minha frente. Uma vontade irresistível de gritar, exigindo uma explicação, tomou conta de mim, estimulada por emoções violentas, e ao mesmo tempo uma parte de mim ansiava por desviar o olhar, por se esconder da dor e da confusão que ameaçavam me engolir. Uma parte de mim tentou desesperadamente rejeitar esta imagem, agarrando-se à vaga esperança de que tudo isto fosse uma ilusão cruel. Mas a cada segundo a verdade tornava-se cada vez mais indiscutível e percebi que não poderia mais evitar o que estava acontecendo. Este facto atingiu-me como um golpe poderoso, tirou-me do estado de choque e obrigou-me a tomar medidas mais decisivas. Lágrimas brotaram dos meus olhos, uma mistura de tristeza e frustração à beira do colapso. Minha voz tremeu quando criei coragem para falar. Uma onda de abertura e vulnerabilidade tomou conta de mim quando criei coragem e fiz uma pergunta que ardia por dentro. O que está acontecendo? Perguntei ansiosamente em busca de respostas, mas meu filho adotivo evitou olhar em meu olhar. Seu rosto refletia uma mistura de culpa e surpresa. Minha esposa, pelo contrário, voltou o olhar para mim. Seus olhos refletiam vergonha, arrependimento e uma inesperada nota de desafio. Um silêncio opressivo pairava no ar, quebrado apenas pela respiração rítmica. Foi nesse momento que uma consciência profunda se instalou em mim. Esse pensamento me atingiu com a força de um tijolo. Houve uma mudança que destruiu a base sólida de confiança em que se baseava o nosso relacionamento.
O peso da traição pairava ameaçadoramente não apenas sobre minha esposa, mas também sobre meu filho adotivo. Movido pela raiva, instintivamente agarrei-o pelo pescoço e arrastei-o para fora da sala à força. Em meus ouvidos estava o grito estridente de minha esposa, que tentou intervir. Cheio de raiva, senti um desejo primitivo de bater nele, de desabafar a raiva que se apoderou de mim. Mas pela força de vontade consegui me conter. Com um aviso severo, deixei claro quão graves seriam as consequências. Num tom firme e decidido, avisei-o claramente que se voltasse a cruzar a soleira da minha casa, isso teria consequências. Com essas palavras pairando no ar, me virei e caminhei, mal contendo o fluxo de dor e confusão que tomou conta de mim. Em busca de consolo e de uma oportunidade de me distrair, dirigi-me ao bar, ansioso pela presença dos amigos, para afastar por um momento a cena chocante impressa em minha mente. Estar sozinho era a última coisa que eu queria naquele momento, pois apenas estimulava pensamentos incessantes sobre o que havia acontecido. A gravidade da situação parecia completamente insuportável, ameaçando esmagar-me sob o seu peso. Tentando encontrar uma pausa no bar, tentei abafar os pensamentos emergentes. Mas livrar-se deles completamente acabou sendo uma tarefa difícil. A escala da exposição foi simplesmente enorme, e a pergunta que soava continuamente na minha cabeça não me abandonou. Quanto tempo durou esse engano? Nós o aceitamos em nossa família aos 14 anos e agora, mais de 5 anos depois, descobri involuntariamente a verdade. E ainda assim a incerteza permaneceu. Afinal, ninguém poderia dizer com certeza há quanto tempo existia essa relação ilícita. Com o tempo, tive que enfrentar a dolorosa verdade e percorrer um difícil caminho de cura e compreensão. Oprimido por toda essa tempestade de pensamentos na minha cabeça, decidi sair do bar e ir para casa mais cedo. A sede constante de conhecer minha esposa e a dura realidade da nossa situação tornaram-se fortes demais para serem ignoradas. Quando entrei em nossa casa, fui recebido por um vazio assustador. Minha esposa não foi encontrada em lugar nenhum e ficou claro que meu filho adotivo também havia feito as malas e ido embora. Naquele momento, toda a gravidade da situação caiu sobre mim e não consegui mais conter as lágrimas. A enorme escala não apenas da traição que testemunhei, mas também da dor inevitável pela perda do meu filho me oprimiu. Tornou-se dolorosamente claro que minha esposa havia embarcado em um caminho pernicioso que levou ao colapso de nossa família. Atordoado com esse acontecimento, voltei-me para minha filha e contei-lhe a cena perturbadora que presenciei com sua mãe. Para minha surpresa, ela disse que já havia adivinhado que algo incomum estava acontecendo entre eles, embora não o tivesse observado pessoalmente. Em contraste com o meu choque e descrença, a minha filha parecia pronta para enfrentar a situação cara a cara, demonstrando vontade de resolver a dolorosa verdade. Minha esposa, consumida por um sentimento de covardia, optou por não aparecer em casa por vários meses, não atendendo ligações e tentativas de comunicação. Quando a filha finalmente conseguiu contatá-la, a esposa a princípio tentou descartar a situação, chamando-a de um erro. Mas no final, ela criou coragem e confessou que seus sentimentos se aprofundaram e que ela desenvolveu uma ligação romântica com nosso filho adotivo. Ao contar sobre isso, ela estava genuinamente com medo de como eu reagiria a essa verdade chocante. Após receber informações de minha filha, percebi que tanto minha esposa quanto nosso filho adotivo ainda moravam em um hotel desconhecido. Fui dominado por um sentimento de profunda confusão e desorientação. Apesar de ter dedicado toda a minha vida à gestão e às tarefas domésticas, percebi que legalmente nada me pertence, pois a minha mulher herdou tudo dos avós. O peso da traição pesou muito sobre mim e me senti completamente perdido e inseguro quanto ao futuro. Sentindo a necessidade de compreender a profundidade da nossa situação financeira, examinei a nossa conta comercial e cheguei a uma descoberta chocante. Recentemente, uma quantia significativa de dinheiro foi retirada sem meu conhecimento e consentimento. Em conexão com esta descoberta chocante, decidi retirar os fundos restantes e abrir uma nova conta empresarial, para que ela não tivesse mais acesso a ela. Toda a gravidade da situação me fez sentir emoções contraditórias. Por um lado, dediquei toda a minha vida à fazenda e imaginei como viveria na aposentadoria. Mas, diante da dura realidade da infidelidade da minha esposa e da potencial perda de tudo em que investi, encontrei-me numa encruzilhada.
Compreender as possíveis consequências do pedido de divórcio, especialmente na minha idade, acrescentou dificuldades adicionais à decisão que enfrentei. Felizmente consegui acumular uma quantia significativa de dinheiro, o que me proporcionou estabilidade financeira por muitos anos. Apesar das dificuldades e da traição, ainda tinha um amor sincero por trabalhar na fazenda. Refletindo sobre a difícil decisão que teria pela frente, procurei um advogado especializado em divórcios para saber se era aconselhável terminar o casamento. O conselho do advogado me fez pensar numa perspectiva sóbria. Dadas as limitações dos nossos laços familiares e o impacto potencial na nossa pequena comunidade, o advogado alertou-me contra o divórcio. As potenciais perdas significativas em que poderia incorrer, tanto financeiramente como pessoalmente, não me deram paz de espírito. Tornou-se óbvio que preservar o casamento, embora num estado muito alterado, pode ser o curso de ação mais pragmático, pelo menos por enquanto. Ciente das possíveis consequências, não queria que esta questão se tornasse pública. Durante este período difícil, a minha filha esteve ao meu lado, dando-me um apoio constante, o que foi muito importante para mim. Sua presença e apoio me ajudaram a me sentir confiante. Demorou cerca de 2 meses e de repente minha esposa me contatou. Ela disse que queria voltar para casa e expressou remorso por sua traição imperdoável. Além disso, ela disse que havia iniciado o tratamento para resolver suas ações e restaurar nosso casamento arruinado. Este novo evento me causou sentimentos contraditórios. Apesar de esperar pela possibilidade de reconciliação, ainda tinha dúvidas e inseguranças ocultas. Lutei com os pensamentos ansiosos e inquietos que consumiam minha mente. Imediatamente surgiu um forte desejo de me divorciar de minha esposa, estimulado pela profunda traição que testemunhei. Mas as possíveis perdas que me aguardavam impediram-me de tomar medidas decisivas. No momento em que descobri que ela estava em uma situação semelhante, a onda crescente levou embora todo o amor e respeito que eu tinha por ela. Meu coração pareceu escurecer e pensamentos obsessivos e perturbadores começaram a me atormentar. Pensamentos sobre como prejudicá-la para recuperar o controle ou se vingar. Só de pensar que ela poderia voltar para minha vida tornou-se insuportável e causou emoções que eu não conseguia suportar. A ideia de minha esposa voltar para a família era quase insuportável, mas no fundo entendi que era necessário honrar a memória e o legado de nosso falecido filho. Afastando conscientemente os pensamentos sombrios, percebi que era necessário abrir um novo caminho a seguir. Atualmente meu plano inclui permitir o retorno de minha esposa, mas com uma mudança significativa na dinâmica do nosso relacionamento. Para ganhar um sentimento de independência e proteger o meu futuro, desenvolvi um plano para adquirir a minha própria terra e criar o meu próprio rebanho de gado. Após a morte do meu filho, a minha mulher, por motivos óbvios, mudou o foco do negócio, deixando-me como motor do seu funcionamento. Com este curso, quero recuperar o controle da minha vida e encontrar consolo de uma forma que corresponda às minhas próprias ambições e aspirações. Estou bem ciente de todas as sutilezas de logística, relacionamento com clientes e cadeias de suprimentos que fundamentam nosso negócio. Embora minha esposa tenha desempenhado um papel importante em seu sucesso, eu fui o motor da criação de riqueza para nós dois. Mas agora minha atenção mudou para aumentar meu próprio bem-estar. Com isso em mente, estou trabalhando ativamente na criação do meu próprio negócio nos próximos 2 anos. Pretendo criar algo independente da influência dela, um empreendimento que reflita meus objetivos e desejos pessoais. Em última análise, meu objetivo é estar preparado para o fato de que, nessa altura, poderemos nos divorciar, se for o caso. Esta decisão baseia-se no meu próprio desejo de ter um futuro seguro e pleno que me permita seguir o meu próprio caminho, preservando a independência e a autodeterminação. 4 anos se passaram desde aquele dia terrível em que encontrei minha esposa com seu filho adotivo. Tenho um negócio de sucesso que minha esposa traidora não conhece. Todos esses anos tolerei a presença dela ao meu lado. Mas ontem tudo mudou. Enquanto minha esposa estava saindo para visitar uma amiga, arrumei todas as minhas coisas e parti para minha nova casa, deixando-a com um negócio arruinado e sem meios de subsistência. Ela nem sabia que eu estava fazendo de tudo para deixá-la na pobreza. Acho que ela ainda não percebeu em que estado se encontra e que eu a abandonei. Vou pedir o divórcio em breve e tentar nunca mais conversar com ela.
Embora estivéssemos casados há apenas 2 meses, nosso relacionamento, aparentemente, estava à beira do divórcio. Ao longo dos 5 anos de nossa vida juntos, passamos por muitos momentos difíceis. Atualmente, estamos ambos na casa dos 30 e vivemos um destino incerto em nosso casamento. A história começou com o fato de ela ter saído a 100 quilômetros de distância para fazer o ensino superior e eu ter ficado no mesmo lugar para terminar os estudos. Após 6 meses de separação dela, as dificuldades associadas à separação começaram a afetar nós dois. Foi nessa época que ela me sugeriu a ideia de um relacionamento não convencional que me permitisse ter intimidade com outras pessoas. Dediquei-me a esta proposta, considerando cuidadosamente as suas consequências. Comecei a ser atormentado pela incerteza e pensava constantemente se deveria iniciar um relacionamento livre. Apesar das minhas dúvidas, tomamos a decisão mútua de encerrar nosso caso de amor amigavelmente, mantendo um bom relacionamento. Mas depois de um tempo senti uma forte atração pelo meu colega. Logo começamos a ter um relacionamento íntimo. Embora a comunicação com minha ex-companheira, que agora se tornou minha esposa, não tenha sido interrompida, o relacionamento entre nós começou a mudar visivelmente. Embora ambos tivéssemos relacionamentos diferentes e ela procurasse ativamente conexões com outras pessoas, continuamos a nos comunicar constantemente. Isso durou vários meses até que ela percebeu que havia cometido um erro grave e não queria corrigi-lo. Tentando consertar nosso relacionamento, ela se virou para mim. Mas fiquei dividido entre a decisão de finalmente fazer as pazes com ela ou continuar a descobrir meus sentimentos crescentes por outra mulher com quem namorava na época. E mesmo que estivéssemos em relacionamentos diferentes, continuamos a nos comunicar até que finalmente decidimos nos reunir oficialmente. Terminei um relacionamento com uma mulher com quem estava namorando e ela me disse que também terminou um relacionamento com outra pessoa com quem estava tendo um caso. Não entrei em detalhes do relacionamento anterior dela e do nosso rompimento, pois não considerei isso muito importante. Em vez disso, decidi confiar nela e acreditar que ela realmente terminou o relacionamento com outra pessoa. Quando estávamos juntos novamente, 6 meses depois ficamos noivos e 8 meses depois nos casamos. Naquele momento, enfrentei alguns problemas de saúde, acabei ganhando 25 quilos de peso, o que levou à diminuição da minha atividade física. Além disso, comecei a ter dificuldades com a minha saúde geral. Surpreendentemente, minha esposa e eu nunca tocamos no tema dos meus problemas específicos, mas ela me tratou com compreensão e apoio. Porém, cerca de 2 semanas antes do casamento, ela começou a duvidar da correção de nossa decisão. Eu entendi suas inseguranças, pois ela estava se casando com um homem que estava passando por problemas reais e talvez não fosse capaz de atender às suas necessidades nesse sentido. Quando partimos em lua de mel, finalmente iniciamos uma conversa franca sobre os problemas que enfrentávamos em nossos relacionamentos íntimos. Discutimos abertamente que antes, quando eu estava mais saudável e em melhor forma, nossa conexão física nos trouxe profunda satisfação. Mas reconhecemos que agora, à medida que ganhei peso e perdi a forma física, a situação mudou. Dei a mim e a ela uma promessa pessoal e firme de nos engajarmos no autoaperfeiçoamento e fazer tudo o que fosse necessário para fortalecer nosso amor verdadeiro. No entanto, quando voltamos para casa após a viagem de casamento, enfrentamos imediatamente sérios problemas relacionados ao seu gato e ao seu apartamento. Como resultado, não tivemos tempo para descansar antes de eu voltar ao trabalho. Infelizmente, durante este período faltou momentos íntimos. Após o casamento, minha esposa me contou sobre seu aborto grave. Ela procurou ajuda médica para garantir sua saúde. Embora esta fosse a nossa primeira tentativa de ter um filho e tivéssemos nos casado recentemente, não me permiti me preocupar muito com o tempo. Mas pensando no tempo que passou desde o casamento, lembrei que nosso relacionamento íntimo estava tenso por causa do meu excesso de peso. A frequência da intimidade diminuiu sensivelmente e já não tínhamos o mesmo prazer de antes. No início, senti uma sensação de alívio por saber que ela entende e está ciente dos problemas que estou enfrentando, mas uma parte de mim não pôde deixar de pensar que talvez ela ainda estivesse em um relacionamento aberto, mantendo contato secreto com outra pessoa. Parecia improvável e implausível para mim porque eu acreditava firmemente que ela não aceitaria tal comportamento e confiava totalmente nela.
Mudanças sérias ocorreram quando eu a abracei alegremente ao voltar do trabalho e senti nela o cheiro persistente de colônia masculina. A fragrância era familiar, lembrando a colônia usada pelo meu amigo do instituto. Esse acontecimento despertou minha forte suspeita e me fez prestar atenção ao comportamento dela. Comecei a notar uma certa peculiaridade. Voltando do trabalho, ela rapidamente colocou suas roupas e roupas íntimas na máquina de lavar. Apesar de a quantidade de roupa claramente não ser suficiente para usar a máquina de lavar, esse comportamento atípico continuou, o que reforçou minhas vagas suspeitas. Achei que talvez estivesse pensando demais e me sentindo inseguro por causa da oferta anterior de um relacionamento livre, o que levou à nossa separação temporária. Mas eventualmente a curiosidade tomou conta de mim e fiquei tentado a verificar o telefone dela. Essa decisão me revelou a verdade de que ela nunca terminou seu relacionamento aberto. Ela participou de inúmeras orgias, que incluíam relacionamentos íntimos com vários homens ao mesmo tempo, até 5 no total. Além disso, ela iniciou um relacionamento íntimo com o ex-namorado, e o momento em que eles não cumpriram as regras de relações sexuais protegidas durante esses encontros é particularmente perturbador. O mais assustador foi que ela tentou ativamente conceber um filho dele e um aborto espontâneo que ocorreu como resultado de tomar o medicamento Plano B. Ele perguntou se ela estava pensando em constituir família com ele. Pela sua resposta, ficou claro que, embora ela deseje ter um filho, existem sérios obstáculos no seu caminho. Em primeiro lugar, ele planejava se deslocar bastante para ficar junto com sua namorada. Além disso, ela já é casada, o que por si só é um estado grave. Portanto, dadas estas circunstâncias, ela decidiu tomar precauções como plano B para garantir a sua segurança. Ela disse a ele que o avisaria se sua situação mudasse. Ela se viu presa entre seus desejos e um senso de responsabilidade, e as dificuldades da vida adulta às vezes a desapontaram. Quando ela decidiu usar o plano B, este provou ser um meio eficaz de prevenir uma gravidez indesejada. Depois de um tempo ela me contou que havia sofrido um aborto espontâneo e eu lhe dei meu apoio, avaliando a situação como se tivéssemos perdido um filho juntos. Mas eu não sabia que ela fez isso de propósito, tomando o remédio plano B para interromper a gravidez. Quando descobri que ela tinha um relacionamento íntimo com outro, não fiquei tão arrasado como quando descobri que ela queria constituir família e ficar com ele. Isso causou confusão, pois ela já havia engravidado, e inicialmente anunciou sua intenção de cumprir essa promessa. Então ele se mudou para outro lugar e a comunicação deles foi gradualmente interrompida. Parecia que a conexão com ele era coisa do passado. Entretanto, durante este período ela participou ativamente de orgias e manteve relacionamentos íntimos com pessoas desconhecidas. Isso se tornou uma grande dor de cabeça para mim e decidi discutir o assunto com ela. No início, ela reagiu com raiva, chateada por eu ter olhado em seu telefone, mas eu a lembrei calmamente que agora somos casados, e esse compromisso exige uma certa convivência e espaço pessoal. Também notei que verificar o telefone dela foi muito útil, pois me permitiu descobrir a verdade sobre suas ações e as mentiras que ela contou. Em resposta, ela afirmou que eu nunca havia pedido diretamente a ela para encerrar um relacionamento aberto, porque, em sua opinião, eu sabia de seu status de relacionamento aberto antes mesmo de nosso casamento. Ao mesmo tempo, ela parece ter esquecido que antes do nosso casamento, na fase de nos conhecermos, era ela quem expressava o desejo de ser exclusiva. Lembro-me claramente que naquela época terminei meu relacionamento anterior para ficar com ela. Curiosamente, ela não respondeu ao falso argumento sobre o incidente do plano B. Em vez disso, ela direcionou a conversa para uma direção diferente, insinuando que eu não satisfazia suas necessidades no quarto, e insinuando que, se eu pudesse cumprir meu papel como esposa, ela talvez não procurasse intimidade em outro lugar. A resposta dela me pegou de surpresa e percebi que nunca estive tão errado sobre sua personagem. Comecei a me arrepender de ter decidido dar outra chance ao nosso relacionamento. Ela disse que estava absolutamente aberta e que não demoraria mais a revelar a verdade. Ela disse que queria muito que ficássemos juntos, que não repetiria suas ações passadas e até se ofereceu para ir a uma consulta para trabalhar ativamente em nosso relacionamento. Embora ela falasse com convicção, fiquei atormentado pela ideia de que não tinha certeza de mim mesmo e não sabia se devia acreditar nela.
Neste contexto, a sua conversa detalhada fez-me duvidar de quais partes da história são reais e quais são possivelmente falsas. Fiquei em estado de choque e mal entendi tudo o que ela dizia. Agora tenho uma decisão importante a tomar e, sem dúvida, levará muito tempo para resolver todas essas dificuldades e tomar uma decisão. Infelizmente, nosso casamento durou pouco e, quando anunciamos o divórcio aos nossos entes queridos, eles ficaram surpresos. Fiquei muito afetado por esse acontecimento e entrei em depressão. Fiquei uma semana sem comer e ao mesmo tempo não consegui deixar a sensação de vazio. Comecei a pensar que minha aparência, principalmente meu excesso de peso, e meu sentimento de inutilidade, eram um motivo de minha esposa me trair e querer um filho de outra pessoa após o casamento. Embora a ideia do divórcio tenha passado pela minha cabeça, minha autoestima estava tão vulnerável que não conseguia encontrar forças para terminar o trabalho. Percebendo que era muito difícil para mim, ela gentilmente me ofereceu para viver uma semana sem ela para dar um tempo nas brigas constantes e na situação tensa. A separação física de minha esposa me permitiu organizar meus pensamentos. Foi nesse momento que encontrei coragem para dar um passo importante e pedir oficialmente o divórcio. Após iniciar o processo, voltei ao nosso apartamento compartilhado para pegar minhas coisas enquanto ela estava no trabalho. Quando ela descobriu que eu tinha ido embora, ela me ligou, mas decidi não atender a ligação dela. Mas logo ela me escreveu uma mensagem informando-me de seu desejo de salvar nosso casamento. Embora estivéssemos casados há apenas 2 meses, o processo de divórcio durou cerca de 6 meses. Durante todo esse tempo, encontrei apoio para mim mesmo no fato de ter voltado a me comunicar com minha ex-namorada e aos poucos voltando a um estilo de vida normal. Tendo decidido mudar minha vida para melhor, parti. Graças ao esforço físico constante e a uma alimentação mais saudável, consegui perder 30 quilogramas. Além disso, consegui resolver problemas de trabalho que pesavam sobre mim. Além disso, procurei ajuda profissional para resolver o meu problema pessoal e, através da consulta com um médico, superei-o com sucesso, restaurando a minha atividade ao nível anterior. Lembrando de tudo isso, percebo isso como uma lição valiosa. Agora, olhando para trás, vejo que ela nunca foi capaz de romper verdadeiramente os laços com outras pessoas fora do nosso relacionamento. Parece que eu era apenas uma opção alternativa para ela. É provável que ela tenha percebido todas as desvantagens do relacionamento anterior com o ex-namorado e me escolhido entre as diversas opções de namoro. Não é a pior escolha dela, devo lhe dizer. De toda essa merda que passei, posso lhe dar um conselho exato: nunca se contente com uma atitude aberta. Um relacionamento aberto é uma armadilha. Esta é uma desculpa para trapaceiros. E para uma família forte e amorosa, esta opção definitivamente não é adequada.